Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Estamos de volta em mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, agradecendo a sua audiência nos comentários dos programas, como sempre, o pastor Augustus, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Olá, pastor. Olá, Natsan, querido ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Fica conosco os próximos 15 minutos que nós vamos falar da graça de Deus. O apóstolo Paulo escreveu sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que as pessoas somente podem ser salvas pela graça, por meio da fé, e que esta fé salvadora não vem da própria pessoa, mas é um dom de Deus. Salvação pela graça significa, portanto, uma salvação sem qualquer valor ou preço? Não. Significa que ela não nos custa nada. Ela nos é dada gratuitamente por Deus. E é isso que é difícil para muita gente aceitar, Natsan. Há alguma coisa no coração humano que exige que ele se sinta, de alguma forma, participante de uma coisa tão importante como seria receber o perdão dos seus pecados, ser aceito por Deus, ter a esperança de morar no céu. É muito difícil. É difícil até nas coisas da vida. Você tem gente que, para receber um presente, uma contribuição, uma ajuda, a pessoa fica negando, né? Dizendo, não precisa não, eu estou bem, não, e o que é que eu tenho que dar em troca? O que é que eu posso fazer? Eu estou devendo essa, né? Quando eu puder eu lhe pago. Então, há essa relutância no ser humano de assumir uma posição de total vulnerabilidade e dependência. O ser humano não gosta de se sentir assim. Ele acha, ele tem que ter algum controle né, da situação. Por isso, quando a gente diz que a salvação do inferno, a salvação da culpa, da condenação eterna, do tormento eterno que a Bíblia fala que virá para o ímpio, que Deus nos livra disso gratuitamente, pela sua graça, sem mérito ou contribuição nenhuma da nossa parte, aí a gente já mexe com os brios, né? E o orgulho da pessoa. A pessoa diz, mas como é isso? Então, se eu não posso contribuir com nada, não posso fazer nada... Eu não quero. Ou eu não quero, ou então, como é que eu sei que Deus... Por que Deus então me daria isso e não daria para outro, já que não é uma questão de mérito? Então, tem toda uma sorte de mal-entendidos, né, a respeito da mensagem do Evangelho pregada na Bíblia, exatamente porque... nesse texto que você leu, né, e outros, né, é dito que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, né? É dom de Deus, e as pessoas acham isso muito estranho. Natsan, eu acho que antes das pessoas entenderem por que é que a salvação, o perdão de pecados, ele tem que ser um presente e recebido assim, sem condições, sem cláusulas condicionais, sem nada. É preciso que a pessoa entenda o estado verdadeiro dela diante de Deus. O estado verdadeiro dela diante de Deus. O que a Bíblia nos ensina, e que nem sempre as pessoas estão conscientes, é que nós somos todos pecadores e que o pecado ele tem um efeito devastador na personalidade humana. O pecado nos torna culpados diante de Deus, portanto, merecedores do castigo de Deus, nos coloca debaixo da ira de Deus, do julgamento de Deus, e nos encaminha para aquilo que a Bíblia chama do inferno, o fogo que arde eternamente e que é um símbolo do sofrimento interminável que está preparado para o pecador. Lembrando que pecado é a quebra da lei de Deus. Mas alguém pode dizer assim, mas que lei? É a lei que Deus revelou na sua palavra e que está gravada no coração de todos, mesmo que nunca tenham lido os 10 mandamentos. Mas coisas fundamentais, né? Do tipo assim, você vai respeitar os seus pais, você não pode mentir, você não pode roubar, você não vai matar, você não vai cobiçar o que é do próximo, você não vai dar falso testemunho, você vai adorar a Deus somente
pessoalmente, você não vai desrespeitar as pessoas que Deus colocou na sua vida como autoridade. Enfim, esta que a gente chama lei moral de Deus, ela está revelada não somente na Bíblia, mas está gravada no coração, mesmo que a pessoa nunca leu a Bíblia, mas ela sabe que estas coisas estão certas. Tanto que a sua consciência o acusa quando ele faz alguma coisa, mesmo sem ter lido, né? Mesmo sem ter lido, a pessoa se sente culpada de ter feito alguma coisa errada, né? Então, isso é porque nós todos quebramos a lei de Deus. Nós somos parte de uma raça corrompida pelo pecado. Os nossos primeiros pais, que foram criados por Deus, a sua imagem e semelhança, eles desobedeceram a Deus e lançaram a eles mesmos e a toda a sua descendência, que em semente estavam neles, lançaram num estado de depravação, corrupção, condenação diante de Deus. Então, essa é a realidade a nosso respeito. Nós não conseguimos fazer boas obras em número suficiente ou em qualidade suficiente para compensar pelos nossos erros ou para merecer alguma coisa da parte de Deus. Para pagar esse paga, pecado. Porque Deus conhece o coração. E mesmo quando você faz uma coisa boa, tipo assim, você ajuda uma pessoa, as intenções não são completamente puras. No fim, lá dentro do coração, você desejo de retribuição, você se aplaude, você se elogia. É impossível você fazer um gesto de bondade que seja totalmente altruísta. Sempre a motivação pecaminosa está lá dentro. Comparação com outras pessoas, você se sente melhor do que os outros porque você está ajudando um pobre enquanto outras pessoas não estão ajudando. Então não tem como você fazer uma boa obra no sentido pleno da palavra, né? E Deus, como Ele conhece o coração, Ele julga também as motivações e não somente o ato em si. Então não há ninguém que possa, na verdade, fazer alguma coisa que mereça perdão de Deus, ou o favor de Deus, ou a salvação. Como resultado disso, a humanidade é inadimplente. Eu estava vendo até agora acho que foi ontem, uma notícia que acho que foi no Twitter, né? Que saiu aí uma pesquisa que de cada 10 brasileiros, 4 estão inadimplentes. Estão devendo e não podem pagar. No caso da salvação é 100%. No caso da salvação, de cada 10 brasileiros, 10 são inadimplentes. De cada 6 bilhões de habitantes que tem no planeta Terra, 6 bilhões são inadimplentes, porque ninguém tem condição de cumprir a lei de Deus, de agradar a Deus com suas obras, com suas religiões, com suas esmolas, com seus gestos bons, com suas boas intenções, com sua moralidade, com sua ética. Não tem. Todos nós acabamos sendo incoerentes, inconsistentes, quebramos os nossos próprios padrões, nossas motivações são erradas. A história do mundo, a história da humanidade, Nathan, é uma história de horror, de crime, de mentira, e a história não escrita, mas que está gravada na nossa memória, na nossa consciência. Se o nosso ouvinte tiver coragem e disposição de fazer isso e puxar pela memória e pela consciência, ele vai saber que ele já mentiu, já enganou, já cobiçou a mulher do próximo, o carro do próximo, a casa do próximo, já disse o que não devia, já enganou outros. Ele sabe disso, o homem sabe disso. Então é por isso que Deus, em amor, né, e sabendo que se Ele deixasse que a salvação fosse uma questão de decisão minha ou de merecimento meu, sabendo Ele que aí ninguém seria salvo, que todos nós iríamos para o inferno, Deus tomou a iniciativa. Ele veio nos salvar. O que o senhor disse num outro programa, que essa é a boa notícia, mas antes a gente tem que ouvir essa má notícia. Agora é que vem a boa notícia. A má notícia foi essa que eu dei até agora, exatamente. Mas é preciso dela para que você então perceba a boa notícia. Qual é a boa notícia? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua compaixão, Ele enviou um Salvador. Ele enviou alguém que na cruz do Calvário, ali funcionando como um altar, se sacrificou por aqueles que creem, por aqueles que se arrependem, por aqueles que abandonam seus pecados e arrependidos, conscientes da sua inadimplência, da sua fraqueza, da sua impotência, esperam somente na misericórdia de Deus. Cristo morreu por eles, derramou seu sangue por eles,
pagou o pecado deles de forma completa, cabal, experimentou na sua alma e no seu corpo a dor do inferno, a tormenta que é o sofrimento eterno durante aquelas poucas horas na cruz, quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Ali Jesus Cristo foi oferecido em sacrifício por pecadores, para que nós pudéssemos agora, pela fé em Cristo, porque fé não é obra, fé é um dom de Deus, o próprio Deus nos dá essa fé, pela fé, e tem que ser pela fé porque nós não estamos vendo estas coisas, né? Pela fé nós ouvimos essa boa notícia e no coração nós recebemos esse perdão. E nos sustentamos. E nos sustentamos nessa graça que nos é dada mediante Jesus Cristo, que nos perdoa, que nos purifica, que nos livra de toda condenação. Querido ouvinte, preste atenção nisso. Você nunca poderá merecer de Deus absolutamente nada, a não ser a ira dele e o desfavor dele. Não é por mérito, mas é pela graça de Deus, pelo favor de Deus. A salvação é um presente de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo, creia que Ele realizou naquela cruz um sacrifício completo, pleno, verdadeiro, eficaz, final, suficiente para perdoar você. E você não precisa de mais nada, até porque você não tem mais nada que possa fazer, mas simplesmente receber pela graça, mediante a fé, o perdão completo, total, definitivo, final e irreversível que Deus lhe oferece na pessoa de Jesus Cristo. Então, pare de se debater, né? Tentando aí convencer Deus que você merece o céu dele. É pela graça. Pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Vamos ouvir uma bela música, daqui a pouquinho a gente volta. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho estreito para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade e paz podem ter. Veio como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz. Ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz. Ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você. Bem, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa de hoje, que pela graça finalizamos, né, mais um programa, pela graça bondosa de Deus. Falamos do Evangelho para você, da boa notícia, trazendo aquela má notícia, como a gente já disse antes, Pastor Augusto. Querido ouvinte, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que isso seja verdade na sua família. Até o próximo programa. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras,